Olá, eu sou o Thiago. Vou falar um pouco sobre a metodologia, né, que foi implementada no meu trabalho, sob orientação do professor Francisco Sinoca. Fazendo uma pequena introdução, né, basicamente o objetivo desse trabalho são painéis aeronáuticos, são frequentemente sujeitos a carga compressiva, né, que gera na estrutura fenômeno de flambagem. No entanto, a flambagem do revestimento não causa colapso total da estrutura, né. Geralmente esses painéis ele tem uma alta capacidade de carga no regime de pós-flambagem. Só que, às vezes, predizer essa carga de colapso é, às vezes, muito complicada, devido às inúmeras não linearidades que apresenta a análise, né? Assim, esse trabalho ele visa basicamente obter as cargas de colapso, né, utilizando diferentes modos de falha, como por exemplo a degradação do revestimento e do reforçador, o descolamento do revestimento em relação ao reforçador, e entre outros modos de falha. Além disso, né, esse trabalho vai investigar a influência do raio de curvatura, que geralmente tem em painéis de fuselagem, na carga crítica de flambagem linear. Então, basicamente, esse projeto ele tem duas vertentes de estudos. A primeira considerando a análise de dano, no qual a partir do modelo CAD, né, da estrutura, que é um painel reforçado tipo T, a gente vai ter, né, a modelagem da estrutura em compósito, né, que é feita todo nuances. Primeiro, sem considerar a imperfeição, né? A partir daí é feita uma análise linear de flambagem. E a partir da análise linear, né, é obtido os modos de flambagem, que são autovetores. E a partir desses modos de flambagem é colocado um certo fator de escala, que é basicamente a perfeição geométrica, né, para análise não linear. Esse fator de escala é utilizado como sendo 1%, né, do primeiro modo de flambagem. A partir daí, né, é feita a análise de progressão de dano e descolamento e é obtido, né, quatro diferentes curvas, né, de força por deslocamento. Os casos é mostrado na tabela à direita, no qual o primeiro caso vai ser considerado apenas a imperfeição geométrica, o segundo caso vai ser a imperfeição geométrica e o descolamento, o terceiro caso apenas a perfeição geométrica e a degradação e progressão de dano. E o quarto caso, que é o caso mais geral possível, que considera a progressão de dano e o descolamento do revestimento com relação ao reforçador, né? Além disso, depois é comparado todos os resultados utilizando um Python. A outra vertente de estudos é a parte da análise de sensibilidade, na qual a partir do mesma estrutura, né, é colocada uma perfeição geométrica como sendo o raio de curvatura do painel, que geralmente é encontrado em painéis de fuselagem, né, que tem aquele raio de curvatura. A partir daí é feita a modelagem da estrutura composta, só que agora com a imperfeição, né, com o raio. E a partir daí é feita a análise linear de flambagem, assim como no outro caso. E após isso é feita uma amostragem, né, pelo método de hipercubo. E a partir daí é gerados os resultados de sensibilidade e superfície de resposta. Nesse caso, né, a gente quer investigar a sensibilidade do raio de curvatura e da altura do reforçador na resposta em relação à carga crítica de flambagem linear. Então, o painel é um painel tipicamente usado na indústria aeronáutica, de compósito, cujo reforçador é do tipo T e cujas dimensões, né, são mostradas na figura abaixo. Vale ressaltar, né, que esse painel é um painel que foi utilizado a fim de comparar com os resultados da bibliografia. Então, ele foi tirado desse artigo de 2019 para possível validação. Falando um pouco agora da modelagem da estrutura sem perfeição, no caso, a perfeição aqui é o raio de curvatura, né, que os painéis de fuselagem apresentam. Basicamente, para análise linear de flambagem, né, a gente precisa das propriedades elásticas do material, bem como as resistências tanto à tração, à compressão e ao cisalhamento, e a sequência de empilhamento das fibras. Assim, né, toda a modelagem foi feita no ANSYS Workbench, no qual você consegue definir, né, o material para cada lâmina, bem como a espessura e a orientação respectiva, né, e a sequência de empilhamento, no caso por os reforçadores e por causa do revestimento. Falando um pouco agora das condições, né, para análise linear de flambagem, a malha utilizada teve 7.918 nós, com 7.154 elementos, com elementos do tipo shell, né, de casca, e 2D. Além disso, né, a condição de contorno, né, para análise de flambagem e pós-flambagem é uma compressão uniaxial, na qual foi engastada a parte superior do painel e aplicada uma força na extremidade inferior de 1.000 newtons. E a partir dessa condição, né, o software vai realizar análise de alto valor e alto vetor, né, de flambagem linear, e vai descobrir, né, o fator de carga crítica, né, ou seja, o fator multiplicativo dessa carga de 1.000 newtons, para se descobrir qual é a carga de flambagem. Falando um pouco agora das propriedades que é utilizado, né, de degradação para análise não linear, lembrando aqui que esse critério que foi utilizado foi o critério de Rachin, que segue de acordo com as equações, né, da quebra de fibra, da tração e a compressão, né, quebra da matriz também, a compressão e a tração, e a delaminação. E a partir do critério de falha, né, tem a propriedade de degradação, nesse caso, em relação às propriedades elásticas do material. Além das propriedades de degradação, é utilizado também as propriedades de descolamento, né, para análise não linear de pós-flambagem. Fazendo a consideração do descolamento utilizando o método CZM, Cohesive Zone Method, é necessário definir tanto
é, a taxa de energia, né, crítica para se ocorrer esse deslocamento, bem como a tensão máxima normal e tangencial para que ocorra, né, o aceleramento. A partir de definido isso, você seleciona um método, né, e, e geralmente esse tipo de análise ele é feito a partir do elemento de contato, que é definido entre o reforçador e o revestimento. Falando um pouco agora de como o ANSYS, né, lida com a questão da análise de degradação e progressão de falha e o descolamento. Então, lembrando que foi feito para 4 diferentes casos, né? O primeiro caso apenas a perfeição geométrica foi analisado. O segundo caso, a perfeição geométrica e a condição de descolamento. O terceiro caso, a parte de progressão de falha e a imperfeição geométrica. E o quarto caso, que é o caso mais geral possível, né, que analisa tanto a degradação, a progressão de falha e o descolamento. Para esse caso, né, o último caso, é interessante entender como o software ele faz resolve esse tipo de problema. Então, a partir do modelo, né, 3D de elementos finitos, né, é feita a análise linear, e a partir da análise linear é obtido, né, os modos de flambagem, que é utilizado como uma feição geométrica, né, para análise linear. A partir daí é feita uma análise de tensão, verifica-se a fratura do laminado do elemento coesivo. Caso houver, né, é investigado se há falha da estrutura. Se não houver falha da estrutura, temos uma degradação do material. Nesse caso, é reduzida, né, a questão das propriedades elásticas do material, conforme eu tinha colocado nas propriedades de degradação. A partir daí é feito um novo incremento de carga e se repete o ciclo, né, a partir da análise linear. Caso a estrutura venha a falhar, tem o pós-processamento. Falando um pouco agora da outra vertente, né, do estudo, que é basicamente a análise do modelo com raio de curvatura, que aqui é considerado como uma perfeição geométrica. A ideia principal é analisar a influência desse raio e a altura do reforçador na carga crítica de flambagem. Então, basicamente, a geometria foi com as mesmas dimensões da análise anterior, mas foi adotado, né, o raio, a parametrização do raio e da altura do reforçador. Então, basicamente, para se investigar, né, a resposta à sensibilidade com relação ao raio e à altura do reforçador, foi utilizado 5% com relação a ambos, e com isso foi analisado a resposta com relação à carga crítica de flambagem. A partir daí foi gerado, né, os gráficos de resultados de sensibilidade e os perfis de resposta.